Olá, o Brasil tem mais de 5 mil crianças e adolescentes à espera de adoção. E, por outro lado, mais de 30 mil pessoas ou famílias interessadas em adotar. Apesar disso, a maioria não consegue um novo lar. No programa de hoje, vamos conversar com Reinaldo Sintra, juiz da Infância e Juventude, integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A adoção sempre é um tema que chama a atenção da população. Por que é tão difícil adotar uma criança no Brasil? A gente precisa deixar bem claro que, na verdade, não existe dificuldade em adotar. O que existe é a falta de crianças com o perfil das pessoas que querem adotar. Ou seja, as pessoas normalmente desejam crianças que não existem, crianças que não estão para adoção. Essa é a dificuldade, porque crianças existem. São mais de 5 mil crianças só no Cadastro Nacional de Adoção, crianças e adolescentes. Ou seja, existe crianças e adolescentes que precisam de famílias. O que nós não conseguimos são famílias que queiram essas crianças. Mas o que chama atenção é o dado que eu apresentei no início do programa. 30 mil famílias querendo adotar, ou pessoas interessadas em adoção. Exato. Agora, o Poder Judiciário e a adoção, eles trabalham, é um instituto jurídico, a adoção, e o Judiciário ele não produz crianças para serem adotadas. Ele vai buscar ter o menor número de crianças para adoção, porque o trabalho, aquilo que determina a lei, é que as crianças residam com suas famílias e não que elas fiquem em abrigos para serem colocadas em adoção. Quais os principais critérios para que uma família possa adotar uma criança? Os critérios são simples. Tem que ser uma pessoa com uma idoneidade moral comprovada, tem que ter uma capacidade pessoal, tanto psicológica quanto social, para poder exercer a paternidade e tem que ter a vontade de ser pai ou de ser mãe. Esse processo legalmente demora 4 meses. Mas tem demorado muito mais aqui no Brasil. Por quê? Precisaria fazer uma distinção sobre o processo de adoção. Normalmente as pessoas falam do processo de adoção, chamando de processo de adoção, desde o momento que o Poder Judiciário recebe a denúncia de que uma criança ou adolescente está com seus direitos violados, até o momento em que ela é colocada numa família por adoção por uma sentença. Agora, nesse transcurso, você tem várias condutas ou vários procedimentos dentro do próprio judiciário. O primeiro é o acolhimento da criança que se encontra em situação de risco pessoal ou social, ou ambos. Esse é um processo que vai proteger a criança num primeiro momento, vai colocá-la num serviço de acolhimento, e o trabalho do Poder Judiciário e da rede de proteção da criança e do adolescente, que são o sistema de saúde, sistema de educação, o sistema social, as ONGs que trabalham, as OCIPs que prestam um serviço de apoio à criança e ao adolescente e à sua família. Então, nesse primeiro momento, a criança é retirada do lugar onde ela estava, é protegida num serviço de acolhimento e se vai verificar se aquela família de onde ela foi tirada tem condições ou não de receber o seu filho de volta. Então, normalmente, você vai ter problema financeiro, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, então a criança está mal alimentada, está mal cuidada. Violência contra a criança. Você tem casos de violência, casos de abuso, você tem uma infinidade de fatores que levam aquela criança para o serviço de acolhimento. Agora, o juiz e o sistema de proteção vão verificar o porquê daquela criança não poder ficar com a família. Se for possível, é feito todo um trabalho para que aquela família possa receber o filho de volta. Então, falta moradia, vai se tentar um programa de ajuda para que ela tenha uma casa e saia beira de um córrego, por exemplo, ou saia de debaixo de uma ponte.
Vai se verificar se aquela família, o pai, ele está desempregado porque ele sofre de alguma doença, então vai se tentar que o sistema de saúde atenda aquele pai para que ele possa trabalhar e com isso ele possa ter o filho de volta porque ele vai ter condições de manter. A mãe tem um problema de depressão, ou seja, são N variáveis. Então, o primeiro passo é tentar fazer um diagnóstico daquela família e tentar colaborar para que ela se ajeite, se arrume para o filho voltar. Esse é o ideal, esse é o objetivo primeiro, que é que o filho volte para a família crie. Chegou-se à conclusão de que aquela família, por mais que se tentou, não conseguiu se ajustar, se ajeitar para receber o filho de volta. Então, entra uma segunda fase, que é um processo onde o judiciário vai dizer se aquele pai e aquela mãe, ou ambos, têm condições ou não de ser pai. Chama destituição do poder familiar. Então, é um processo onde você vai verificar se aquele pai e aquela mãe têm condições, já fez uma primeira tentativa e, ao final desse processo, vai se dizer, não, esse casal, essa pessoa tem condições de criar. O filho volta para a família. Não tem. Ele não tem capacidade para ser pai, não tem capacidade para ser mãe. Eles são afastados definitivamente da criança, todos os vínculos jurídicos de dependência ou de direito e obrigação entre os pais e a criança são rompidos e aquela criança está pronta para adoção. Aí é que se inicia o processo de adoção. Apesar desses cuidados, que são fundamentais, porque visam a criança, a proteção da criança, muitas pessoas e famílias criticam o judiciário por esse tempo moroso. O senhor que já está há algum tempo trabalhando nisso, que detalhes precisariam ser mudados neste processo para agilizar a adoção aqui no Brasil? É uma conjugação de vários fatores. Eu posso dizer que dentro do judiciário existe uma demora. Primeiro, porque a lei processual é uma lei muito severa quanto ao rito. Então, são diversos atos que o juiz tem que cumprir e esses atos nem sempre podem ser cumpridos num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, eu tenho a notícia de que o pai de uma criança se mudou para o Nordeste, ou para o Norte, ou para o Sul. Saiu de São Paulo. Eu tenho que mandar um documento para o juiz da cidade onde essa pessoa foi residir, para que aquele juiz cumpra um ato que eu determino e depois volte para mim. Só esse trajeto entre eu pedir para aquele juiz, aquele colega, olha, avisa o seu José que tem uma ação movida contra ele, que é a citação do processo. Ele vai demorar bastante tempo. Isso faz com que o processo se alongue, mas é uma exigência da lei, não é do judiciário. E você tem também, infelizmente, as varas de infância não são tão equipadas como deveriam. O setor técnico, psicólogo, assistente social, pedagogo, são em números reduzidos, os funcionários são em número reduzido, os juízes são em número reduzido, ou seja, para um grande serviço. É importante ampliar o trabalho dessa equipe multidisciplinar para que o atendimento e a adoção seja mais rápido. Para que esse processo que começou com a retirada da criança e terminou com a adoção, possa ser bem feito. São várias entrevistas, vários momentos que essa equipe técnica atua. É preciso de funcionário de cartório também, que nem sempre a gente tem um número suficiente. E é preciso, talvez o mais importante, seja que o Poder Executivo se aparelhe para poder prestar o atendimento à família num curto espaço de tempo. Se eu, por exemplo, tenho uma mãe que se desconfia que ela tem uma depressão pós-parto, vamos dizer, ela teve o filho e é normal a depressão pós-parto, para que ela seja encaminhada a um serviço de saúde, para que ela consiga marcar uma consulta com um psiquiatra, para que esse psiquiatra lhe medique alguma coisa, para que ela retorne para saber se aquele remédio está fazendo o efeito necessário, se a dosagem está correta, ou seja, qualquer medida, para que ela volte uma terceira vez, para saber se ela prolonga o tratamento ou se ela entra em alta. Quanto tempo nós sabemos que vai demorar, ou seja, cada consulta que ela precise fazer. São muito necessários nesse processo para não tomar uma decisão precipitada. Vamos a um intervalo e voltamos dentro de instantes.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje conversamos com o juiz de infância e da juventude, Reinaldo Sintra, integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Muito bem, doutor Reinaldo, o senhor no bloco anterior falou das fases, das 3 fases para a adoção, mas não falou do tempo, que é a grande reclamação da população e das famílias que pretendem adotar as crianças. Qual é o prazo para a adoção aqui no Brasil? Como eu falei anteriormente, né, nós temos a fase do afastamento da criança, a fase da destituição da família do poder sobre o filho e a fase da adoção propriamente dita. O único processo, né, que tem um prazo definido e que agora, inclusive, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está cobrando, né, esse prazo dos juízes, é um prazo de 120 dias, que a lei determina, que é do momento em que o promotor pede a destituição desses pais do poder familiar e a sentença do magistrado. Esse prazo de 4 meses ou de 120 dias, ele é um prazo que, para nós que estamos ali na trincheira, na linha de frente, é um prazo muito exíguo. Infelizmente, as exigências processuais da legislação processual faz com que esse prazo dificilmente possa ser cumprido, não por uma vontade do juiz ou dos funcionários, mas pela própria exigência da legislação e envolve uma série de atos que acabam impedindo o cumprimento. Se entende que vocês têm que ter o processo de adoção tem que ser ultraconservador, porque o cuidado com a criança é fundamental. Mas essa medida do CNJ não é para agilizar o Poder Judiciário em relação à adoção? Perfeito, acho que a ideia de agilizar, a ideia da lei, e o CNJ está cobrando o cumprimento da lei. É excelente. Agora, é preciso que se dê condições para que esse prazo seja cumprido, porque você fixou um prazo, mas não mudou a legislação. Você não criou um sistema que permite que esse prazo seja cumprido. É como eu lhe dar um carro 1000 e falar que você tem que chegar no Rio de Janeiro em 3 horas. É preciso que eu diga, você vai chegar no Rio de Janeiro em 3 horas, mas eu tenho que te dar um carro que permita desenvolver a velocidade suficiente para chegar lá nesse tempo. Ou seja, e nós não temos isso. Ou seja, do ponto de vista prático, o processo de adoção ainda está complicado. Tá, eu acho que toda lei que venha a buscar agilização, toda lei ou recomendação ou decisão do Conselho Nacional que busque a agilização do processo é bem-vinda. Agora, é preciso que, acompanhando a lei, acompanhando a determinação, venham os meios para que a gente possa cumprir, em especial quem está na ponta, que é o juiz e os seus funcionários, para poder fazer esse processo terminar nesse prazo máximo de 4 meses. Já houve casos que esse processo de adoção já foi revertido e a família obteve o garoto de novo? Ou a criança? Várias vezes, veja, a lei é expressa dizendo que o lugar da criança é com a sua família. E, às vezes, no curso do processo, aquela família que você, num primeiro momento, entendeu que não tinha condições de exercer a paternidade e a maternidade, por alguma razão, acabou recebendo o apoio da sua família extensa. Então, o pai e a mãe que estavam vivendo na rua, os avós, os irmãos, os tios, alguém da família, por exemplo, consegue levá-los para sua casa, constrói uma casa no fundo do terreno, como é na classe mais baixa, acontece com muita constância, né? Um terreno com várias famílias, constrói a casa, aquele pai que bebia deixou de beber por alguma razão, porque se tratou, porque conseguiu emprego e se reacendeu para a vida, aquela mãe parou de consumir uma droga porque ela assumiu. Quer dizer, a cabeça das pessoas é muito complexa. Então, existem
fatos que modificam por completo o interno da pessoa sem que haja uma explicação tão lógica. Então, durante o processo, você diz aquela família, aqueles pais não têm condições e de repente eles passam a ter. Por isso é preciso que não se tenha tanta pressa para tirar a criança de uma família, porque muita coisa pode acontecer. O período que a lei determina é que uma criança não fique acolhida por mais de 2 anos. E 2 anos é bastante tempo. Então, muita coisa acontece. Por isso, a gente deve ter muita calma, muita parcimônia, para não ser injusto. Porque, no mais das vezes, na normalidade, digamos, você tem sempre um pouco de pobreza na causa que faz com que a família perca o filho. Ou é uma pobreza intelectual, ou é uma pobreza financeira, ou é uma pobreza de saúde. O senhor destacou a variável econômica, que é fundamental, mas existe outra também que é emocional, né? Exato. Então, eu chamo de pobreza, quer dizer, a pobreza afetiva, a pobreza de saúde, são fatores, são pessoas que em algum momento da vida têm um déficit de alguma coisa que ela necessita. A financeira é a mais comum, mas você tem também a pobreza sentimental, afetiva, pais que por alguma razão se desvinculam dos filhos, pais que estão doentes e não têm condições de cuidar, têm deficiência de saúde. Então você tem que ter um prazo para você analisar com muita calma, né? Porque um pai que perca por uma decisão do juiz o seu filho vai estar marcado para o resto da vida. Não só internamente, como pela família e pela comunidade. Aquela pessoa é um mau pai. E não necessariamente ela é. Ela momentaneamente não tem condições. Então é preciso ter calma. É verdade que a opinião pública trabalha com os exemplos radicais, né? E aí forma a opinião a respeito do processo de adoção. E esses cuidados são necessários, né? É fundamental que eu considero talvez a decisão mais difícil para o juiz, mandar uma pessoa que rouba para a cadeia. É complicado dentro do sistema. Agora você carimbar na testa de uma mulher ou de um homem que eles não têm condições de ser pai e mãe, é uma marca, é uma decisão muito pesada, muito difícil, porque eu estou dizendo que aquela pessoa, para o resto da vida, não vai poder mais ver aquela criança, aquele seu filho. Ela nunca mais vai receber o abraço ou o beijo, nunca vai poder abraçar ou beijar o seu filho. É um drama emocional muito grande. Por outro lado, do outro lado, nós temos as famílias que estão aptas a adotarem uma criança ou um adolescente. Já houve casos de famílias que se mostraram aptas e depois de meses a justiça teve que rever e pegar a criança novamente? Infelizmente, esses casos existem. Não são tão costumeiros, mas acontecem. E é um drama muito grande, porque nós, da Vara da Infância e Juventude, do Sistema de Proteção, efetuamos um trabalho, tentamos pelo menos, um trabalho muito cuidadoso para não retirar uma criança indevidamente de uma família. E um cuidado dobrado para colocar essa criança numa família que atenda às suas necessidades, a necessidade da criança. E quando você escolhe e não acerta, não dá certo aquele prognóstico, aquela avaliação, é uma sensação de derrota para todo o sistema muito grande. E para a criança, infelizmente, um drama emocional que ela vai levar para o resto da vida, que normalmente é um segundo abandono ou um terceiro. Foi abandonada pelos pais ou mal cuidada pelos pais, o judiciário entregou para uma família que também não soube cuidar e ela foi abandonada de novo. É muito Nessas triste. casas de acolhimento, a criança tem atendimento psicológico? Tem. Como nesse caso que o senhor citou. É obrigatório, não. Faz parte das normas para que um serviço de acolhimento funcione, que ele tenha pelo menos um assistente social e um psicólogo no quadro efetivo de funcionários. Então, essas crianças, elas têm, durante todo o período de acolhimento em instituição, um acompanhamento técnico. E o serviço de saúde, né, os CRAS, os CREAS e os CAPs, eles também fornecem às UBSs acompanhamento psicológico. Então, são crianças que, por menos que tenham sofrido, sofreram, tanto que estão fora da família. Então, a grande maioria necessita desse acompanhamento, de um suporte psicológico, para que elas possam se reerguer. E isso é fornecido. Pode não ser, eventualmente, fornecido na quantidade ou na profundidade necessária, mas ele é oferecido e, normalmente, as crianças têm
o atendimento que faz com que elas suportem a situação e possam sair daquela situação de sofrimento. Vamos a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje o nosso entrevistado é Reinaldo Sintra, juiz da infância e da juventude. Doutor Reinaldo, eu estou vendo uns dados aqui que são importantes e eu queria repercutir com o senhor. Do total de crianças e adolescentes cadastrados, 2.588 são pardos, 1.762 brancos, 1.033 negros, 31 indígenas e 25 de raça amarela oriental. Dos 30 mil pretendentes cadastrados, que são pessoas ou famílias que querem adotar, 8.995, ou seja, quase 30%, dizem querer somente crianças brancas. Isso é um grande problema, não é, para o processo de adoção? Veja, é aquilo que nós havíamos conversado, né? São crianças e adolescentes que, por causa das suas características pessoais, acabam não sendo desejadas por aqueles que querem constituir uma família. E faz com que eles permaneçam acolhidos e não consigam a colocação em nenhuma família. Então, os negros, infelizmente, eles têm uma rejeição de quem quer adotar, muito significativa. As crianças e adolescentes que têm algum tipo de problema físico ou algum problema psiquiátrico também são extremamente rejeitadas. São crianças que entram no serviço de acolhimento e provavelmente vão ficar até a maioridade, porque nenhuma família as quer na sua casa. O que eu acho interessante nesses dados é de que uma família que se preparou, se adequou para adotar uma criança, ela reafirma um preconceito da sociedade e não quer crianças negras ou pardas, por exemplo. Ainda existe no subconsciente das pessoas a ideia de que a adoção é você ter alguém que realize o seu sonho de maternidade. Da mesma forma que a grávida sonha com o filho que vai nascer, de alguma forma, vai puxar os olhos do pai, o cabelo da mãe, aquela coisa, quem adota também. E normalmente eles querem uma criança que tenha a sua aparência, para que elas possam enxergar como se tivesse nascido delas. E isso faz com que elas restringam demais o seu espectro de ser pai e mãe. Pai e mãe é para a vida inteira. Então, primeiro a faixa etária. É preciso que as pessoas se lembrem que ser pai e mãe é qualquer idade. Não tem pai de criança e pai de adulto, pai de adolescente. É pai. Segundo, o afeto, o exercício da maternidade e da paternidade também independe de cor, independe de tamanho e de aparência. Eu amo minhas filhas do jeito que elas são. Se elas são bonitas ou feias, se elas são altas ou baixas, se elas são brancas ou negras, tanto faz. E é preciso, então, que a gente consiga mudar a mentalidade das pessoas. Isso tem se conseguido vagarosamente, mas de que maneira se faz isso? Pela lei, toda pessoa que quer adotar, ela deve passar por um curso dentro do Poder Judiciário, onde ela vai descobrir o que é adoção, a parte do processo, a parte das crianças que existem, os problemas eventuais que podem ter, as intercorrências. E nesses cursos é dado muita ênfase a respeito da criança real, a criança que existe, que normalmente não é a criança que ela sonha. Então, se você fizer um levantamento e perguntar com sinceridade, todo mundo quer uma menina branca, cabelos loiros, olhos azuis e que a mãe tenha feito um pré-natal no Einstein ou no Sírio-Libanês. Essa criança não existe. Hoje nós conseguimos colocar no Brasil
crianças até 6, 7 anos, sem maiores dificuldades. O número de adoções interraciais, que é chamada, né, de uma pessoa branca que adota uma criança da raça negra ou vice-versa, com problemas mais lento ainda, infelizmente, a gente está conseguindo colocar, e com isso está se transformando. Então, há 10 anos atrás, 80% queria uma criança branca. Hoje, baixou para menos de 40% ou por volta de 40%. Então, é um avanço. É um processo de conscientização assim lento, né? Lento. Depois de muito tempo trabalhando, né, nesta área, o que mais surpreendeu o senhor? Olha, o que surpreende é falar em dois extremos. O que me surpreende é a capacidade de algumas pessoas de não respeitar a criança, de pais que não conseguem ser pais e são pessoas abomináveis com relação ao cuidado, ao trato com os seus filhos. Isso eu que venho de uma família bem constituída, meus pais, meus irmãos, quer dizer, acostumado com uma relação de afetividade, e você olhar para um pai que abusou sexualmente de uma filha de 3 anos. É abominável. Então isso surpreende de uma forma negativa. E do lado positivo é quando você pega uma família que está desarranjada e você consegue fazer o filho voltar para uma família melhor. E mais saboroso ainda é quando você pega uma criança que a família não tem condições de cuidar e você encontra uma boa família para cuidar daquela criança. Eu queria suas considerações finais. Quando o Brasil vai ter um sistema ideal de adoção, um processo ideal de adoção para que as famílias interessadas em realmente adotar uma criança possam fazê-las sem essa demora que existe já atualmente? Olha, eu prefiro responder de uma forma inversa ao que você perguntou. O Brasil será um país ideal quando não tivermos crianças para serem adotadas, porque as famílias vão ter condições de cuidar dos seus filhos. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui, mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.